Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, com formação extra em distúrbios vestibulares, logo eu trabalho muito com tontura. E você não vai acreditar nisso, mas em 1848, já faz tempo, hein? Um médico francês chamado Prosper Ménière descreveu a seguinte doença, uma doença que gera crises de vertigem, tontura, a famosa labirintite, como é chamado por aí, e crise forte, hein? Durando mais que 20 minutos, tudo girando, tudo rodando, dificuldade para caminhar, muitas vezes enjoo, até mesmo vômitos, e pode até ter diarreia durante a crise de vertigem. Mas Ménière percebeu também que aquelas pessoas, elas tinham durante a crise de tontura fenômenos auditivos, como assim? Zumbido, barulho alto no ouvido, alguma coisa incomodando no ouvido, ou plenitude auricular, que é uma pressurização, uma sensação de pressão, sabe quando a gente sobe e desce serra, como se fosse aquilo, ou até mesmo dor de ouvido e perda auditiva durante a crise de tontura. Mas, muito sagaz, ele também percebeu que essas pessoas, ao longo do tempo, desenvolviam zumbido crônico. Então, além de na crise de tontura ter um zumbido, barulho mais forte, as pessoas tinham também um zumbido crônico ao longo do tempo, que incomoda demais, né? Diz aí você, se você tiver zumbido, comenta o quanto que ele incomoda hoje na sua vida de 0 a 10, 0 nada e 10 muito. Vamos fazer uma enquetezinha aqui para a gente ver o grau de impacto na qualidade de vida das pessoas. Eu que atendo pessoas aqui na clínica todos os dias com doença de Ménière, eu bem sei que para muitas pessoas a tontura é o principal incômodo, para outras o zumbido, mas quer saber a verdade? As duas coisas incomodam demais, né? Demais. E na doença de Ménière, ao longo dos anos, das décadas, a gente pode ter também perda auditiva. Para metade, mais ou menos, das pessoas, a doença de Ménière vai acontecer só de um lado. Para metade, mais ou menos, das pessoas, essa doença vai bilateralizar, vai acometer os dois lados. Ou já de cara os dois, ou mais comumente começa de um lado, depois começa do outro. Pois bem, por que acontece a doença de Ménière? A gente sabe que a doença de Ménière tem a ver com o labirinto, tudo a ver com o labirinto. Dentro do labirinto tem um líquido, e esse líquido do labirinto, se está sendo produzido em excesso, mais do que deveria, isso vai gerar, vamos brincar, né, uma espécie de pressão alta do labirinto. Então não você, mas o seu labirinto está sofrendo de pressão alta, e isso vai fazer com que esses sintomas aconteçam. Quando o líquido está muito em pressão alta e jorra ali de dentro é quando a gente tem as crises de vertigem. Mas a pressão alta em si é o que vai provocando o zumbido crônico e a perda auditiva ao longo do tempo. Muita coisa mudou desde Prosper Ménière, desde 1848. Então hoje a gente sabe que existem remédios, sim, que funcionam para o controle da doença de Ménière. Então, uma ótima notícia. A melhor notícia de todas é que a gente consegue, na maioria dos casos, controlar muito bem as crises de tontura. Como assim controlar muito bem? Ou não ter nunca mais, que é sempre a grande meta, e eu luto desesperadamente, alucinadamente para chegar nessa meta. Ou, se não conseguir zerar, que pelo menos a gente consiga que as crises sejam muito de vez em nunca e muito menos intensas do que elas têm sido. Porque quem tem Ménière sabe que as crises podem chegar num ponto a acontecer várias vezes na semana ou até mesmo várias vezes no mesmo dia. E aqui vale frisar também, no início da doença de Ménière clássica, muitas vezes as crises são muito esporádicas. Tem uma crise, leva 2, 3 anos para ter outra, leva 8 meses para ter outra, depois mais 2 anos. E ao longo do tempo ela pode ir aumentando a frequência, né? Diminuindo o espaçamento, podendo chegar a várias crises até mesmo dentro do mesmo dia. Olha só que terrível. Se você não conhece ainda o canal, não esquece de seguir a gente, você é muito bem-vindo aqui no Neurologia e Psiquiatria. Segue, senão você vai esquecer, hein? Bom, e voltando para o tratamento, os remédios funcionam muito bem. A gente tem um poder terapêutico muito legal para tontura. Agora, o grande desafio é o zumbido. Por quê? Porque com o tratamento, o que a gente vê normalmente? Que o zumbido, ele alivia. O que é aliviar? Eu quero que o zumbido não seja um terror na sua vida. Eu quero que você consiga conviver com ele, que você não lembre dele. Então a gente consegue diminuir o impacto do zumbido na vida da pessoa. A gente diminui o volume dele, a gente deixa ele mais quietinho, a pessoa não lembra tanto dele ou nem lembra que ele existe. Mas se ela presta atenção, ele está lá. Normalmente a gente consegue fazer isso, mas alguns casos são mais desafiantes.
e a gente bem sabe que o arsenal terapêutico para zumbido dentro da medicina é amplo, porém não funciona para todo mundo. Nós temos remédios, esses aqui funcionam muito mal, algumas pessoas respondem a remédios, mas uma grande parte não. Mas também a gente tem aparelhos auditivos especiais para zumbido, você sabia disso? E a gente tem também estimulação magnética transcraniana, um aparelho que emite ondas eletromagnéticas e consegue atenuar o zumbido, modulando o cérebro e com isso dando muito alívio no sintoma de zumbido. Esse, na prática, eu tenho visto uns resultados muito interessantes, muito bons. Mas você tem que entender o quê? Que a gente tem para onde tentar correr. A gente tem alternativas interessantes para a gente tentar te livrar do chato do zumbido, quer seja fazer ele sumir, que infelizmente é a minoria dos casos, mas pelo menos deixar ele quietinho para não atrapalhar sua qualidade de vida. Tem uma live aqui, pessoal, que eu falo amplamente, na verdade são 3 lives, se eu não me engano, de 1 hora cada, onde eu falo da doença de Meniere. Se você quiser se aprofundar no assunto, eu vou deixar os links na descrição. Espero que tenham gostado do conteúdo. Para você aí que sofre de tontura e zumbido, vale a pena essa chamada, que as coisas podem estar interligadas e você não se deu conta. Vale a pena buscar ajuda médica especializada. E eu vou torcer muito aqui para que você encontre um caminho, tanto para melhorar sua tontura, como para melhorar o seu zumbido. Um abraço, pessoal!